Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Querem aprender a fazer essa rosquinha americana dos deuses? Donuts, isso mesmo. Essa massa fofinha, com esse chocolate derretendo e esses confeitos coloridos. Para você degustar em café da manhã, no café da tarde, no café da noite, qualquer hora do dia. Essas rosquinhas são bem-vindas. E a Sandrinha vai te ensinar agora o passo a passo e tudo que você vai precisar aí para fazer essa delícia. Então, bora lá, porque essa é minha. Então, vem comigo! Bom, pessoal, então bora para nossa receitinha de hoje, esse donuts maravilhoso que quando eu comi pela primeira vez, jamais eu esqueci na minha vida. Eu estava em Orlando e senti aquele cheiro exalando no ar e eu falei, nossa, o que é isso? Minha amiga me disse, vamos na fábrica dos donuts. Você vai ver que rosquinha maravilhosa. Ah, daí eu falei, eu tenho que aprender a fazer. E há muitos anos atrás eu aprendi a fazer essa delícia e hoje eu vou passar para vocês essa maravilha. Bora lá para a receitinha? 550 gramas de farinha de trigo peneirada sem fermento, 250 ml de leite integral morno, 100 gramas de manteiga sem sal, 80 gramas de açúcar refinado, 15 gramas de fermento biológico seco ou 45 gramas do fresco. E aqui, pessoal, eu tenho 5 gramas de fermento químico, isso mesmo, pó royal, esse mesmo que eu vou também colocar na minha massa, porque essa massa vai ser frita e fica show. Essa é a dica da Sandrinha. Aqui eu tenho uma colherinha de café de sal, uma colher de sobremesa de essência de baunilha, e aqui eu tenho 2 gemas. Eu não gosto de colocar os ovos inteiros, eu uso só as gemas, ok? E aqui, pessoal, eu tenho algumas ideias aí para vocês preparar a cobertura aí dos donuts de vocês. Chocolate nobre que eu vou derreter. Não vou fazer ganache, mas vocês poderão fazer uma ganache misturando com creme de leite na porcentagem certa aí de ganache. Eu vou somente derreter para passar os meus donuts no chocolate nobre. E aqui, pessoal, eu tenho 2 tipos de fracionado, que é para coberturas, né? A branca e a de chocolate meio amargo. Que vocês poderão também estar colocando aí um corante da cor que vocês quiserem. Vou usar o rosa aqui, tá? Esse corante é pra chocolate, não é o outro tipo de corante, tá, pessoal? Senão não dá certo aqui no nosso chocolate branco, aqui no nosso fracionado. Cobertura fracionada branca. Se você tiver o chocolate branco, também poderá derreter igual o chocolate nobre ali, meio amargo, que fica muito melhor. Agora, você que trabalha no Faça e Venda, aí você poderá usar o fracionado, que ele vai secar muito mais rápido e você poderá colocar aí nas embalagens. E aqui eu tenho 3 tipos de confeitos que vocês poderão utilizar aí, o tipo que vocês preferirem aí, tá? Coloridinho, o de chocolate, tá? Aí fica a gosto de vocês. E aqui, pessoal, tem os cortadores, que eu tenho vários tipos de cortadores que eu amo fazer donuts. E aqui eu tenho esse, tá? De 9 centímetros, que eu gosto de fazer um donuts maior. E esse do meio, para nós tirarmos aí a bolinha do meio. E se você for fazer ele recheado, somente faça o corte aí com o cortador. E aí não precisa fazer o furo, se você for rechear ele de Nutella, doce de leite, brigadeiro. Aí não precisa fazer esse furinho se não quiser, tá bom? É isso aí. Então, bora lá pro passo a passo. Vem comigo que nós vamos começar agora essa delícia de donuts. Bom, pessoal, eu vou começar aqui fazendo a minha esponja, tá? Vou colocar aqui o meu leite morno, tá? Num bowl. E o meu fermento, tá? Fermento biológico, tá? Vou colocar aqui primeiro o meu fermento biológico pra fazer a nossa esponja, tá? E umas 2 colherzinhas de farinha aqui, que eu vou acrescentar aqui, só pra eu deixar a minha esponja aqui ativada, né? Ativar o nosso fermento. Eu vou deixar aqui uns 10 minutinhos fechado, tá? Pra ativar aqui o meu fermento. E depois eu volto aí colocando todos os outros ingredientes, tá, pessoal? Então, façam a esponja primeiro, que fica bem legal. Hoje tá meio friozinho aqui. E vamos ver quanto tempo a nossa massa vai demorar para crescer hoje aí, tá? Então, misture bem aí, feche com isso o filme aí e deixa uns 10 minutinhos o seu fermento ativando aí, tá bom? Então, eu vou tampar aqui e daqui a pouco eu volto aí mostrando para vocês. Vou tampar agora com um pano, só um pano agora já dá para ativar aí o nosso fermento. E daqui a pouquinho eu já volto aí mostrando para vocês, tá bom? Até já!
Pessoal, já ativou meu fermento aqui, tá? Agora eu vou acrescentar aqui o meu açúcar, tá? A minha gema. Vou dar uma batidinha aqui nela. Colocar. Dá uma mexidinha aí. A minha essência. E agora, pessoal, eu vou começar a colocar a minha farinha aos poucos. E nela que eu vou acrescentar o meu fermento químico, tá? Eu não coloquei ali, tá? Coloquei aqui na minha farinha. E eu vou começar a acrescentar ela aos poucos aqui na minha misturinha. E o meu sal também entra somente agora, tá bom? Vou colocando a farinha aos poucos e vou mexendo. Coloquei ali 550 gramas de farinha, mas a gente vai colocando aqui para essa quantidade de leite. Também poderá ser usado água, viu, pessoal? Quem não tiver leite, também poderá usar a água. Pessoal, vocês poderão bater na batedeira com o gancho, tá? Que é próprio para massa, ou sovar na mão, tá? Quem não tem a batedeira planetária com esse gancho ali que eu já vou mostrar para vocês, vocês sovem na mão mesmo de 15 a 20 minutos até o ponto véu, tá? Até um ponto bem lisinho da sua massa aí, tá? Eu até prefiro na mão, tá? Mas vou colocar na batedeira hoje para ser mais rápido, uns 10 minutinhos na batedeira. Depois eu termino sovando na mão aí. Ó, pessoal, vai misturando aí, agregando a farinha aos poucos, tá? Deixa um pouquinho de farinha para sua bancada, tá? Umas 30 gramas de farinha aí para sua bancada. Agora eu vou colocar a mão aqui na massa, que não tem mais como, né? Tem que colocar a mão mesmo. Pra misturar bem, tá? Coloquem a mão na massa. E depois que eu misturo todos os ingredientes na massa, viu, pessoal? A farinha nos ingredientes, que eu venho com a manteiga depois, tá? Tem esses truquezinhos aí do Donuts pra ele ficar bem fofinho. Eu já vi mais de 40 receitas de Donuts. Eu fiz até um curso uma vez com 40 e poucas receitas de tipos de Donuts, tá? E fica a dica aí da manteiga ser colocada somente depois. Ó, pessoal, agreguem todos os ingredientes. Eu vou colocar aqui na minha batedeira e depois eu vou acrescentar a minha manteiga que está aqui, ok? Vou colocar aqui na minha batedeira. Eu tô usando o gancho, tá? Esse gancho aqui tem que ser pra massa. Pra quem tá acostumado a fazer pão aí, sabe, né? Que é esse gancho que utiliza aí pra massa, ok? Eu vou colocar aqui na minha batedeira, ou vocês sovem aí um pouco na mão, uns 10 minutos na mão, e depois agreguem a manteiga. Isso mesmo, ó, minha manteiga está aqui, temperatura ambiente, tá? Vou ligar aqui minha batedeira e deixar batendo só uns... Na batedeira é uns 3, 4 minutinhos, na mão é um pouquinho mais, tá, pessoal? Aí depois que vocês misturem a manteiga, ok? Tem gente que coloca tudo junto no bol e amassa. Bom, pessoal, eu já tirei a minha massa aqui da batedeira, que foi somente 3 minutinhos para eu poder agregar aqui a minha manteiga, tá, pessoal? É isso mesmo, é assim mesmo, ó. Tá? Eu não vou fazer na batedeira, porque a maioria das pessoas vão fazer na mão, né? Somente quem não consegue mesmo amassar. Ó, é assim mesmo, tá? Já tirei minha tábua aqui da bancada para ficar mais fácil. Ó, ela não vai ficar lambuzada não, tá? Daqui a pouco essa manteiga some. Coloque um pouquinho de farinha na bancada, tá? Acabei de passar o álcool aqui.
e vai agregando a manteiga, isso mesmo. Vai rodando e agregando toda a manteiga na massa. Gente, fica bem macio esse donuts, tá? Por isso que eu faço assim, de agregar a manteiga depois. Na batedeira fica mais fácil? Fica. Só que você pode quebrar a tua batedeira se você não tiver uma batedeira legal aí. Então eu prefiro fazer na mão, pra vocês também aprenderem a fazer na mão aí. Podem acrescentar farinha, que eu coloquei mais farinha. E vamos acrescentando aí a manteiga na massa. Se precisar, pode colocar um pouquinho mais de farinha. Às vezes eu uso 600 gramas. Eu vou amassar aqui por uns 15 minutos, pessoal. Mais ou menos. Até obter uma massa lisa, bem homogênea. E o que vai dar maciez é essa manteiga aqui na nossa massa, tá? Vai colocando mais um pouquinho de farinha aí pra você agregar a sua manteiga. Eu vou amassar aqui, pessoal, por uns 15 minutos, tá? E depois eu volto aí mostrando pra vocês, pra eu colocar no bowl, pra ela voltar, pra ela crescer aí, criar a nossa fermentação aí por uns 40, 50 minutos. Depende da região que vocês estiverem, tá? É isso aí. Daqui a pouco eu volto aqui mostrando pra vocês, porque eu vou ficar aqui 15 minutos alisando aqui a minha massa, tá, pessoal? É isso aí, vem comigo. Ó, pessoal, já agreguei toda a minha manteiga na massa, tá? Colocando um pouquinho só de farinha pra não ficar muito seca. E hoje meu balcão tá gelado, nem ele colabora pra alisar, mas quando tá calor, a massa alisa mais rápido, tá? Não precisa esticar a massa, só façam pressão nela, ó. Daqui a pouquinho, ela vai ficar lisinha. Ó, pessoal. Já agreguei toda a manteiga, não tem nada melando aqui. Só no início que você começa a colocar a manteiga, tá? Mas façam isso, não coloque a manteiga junto toda com a massa aí no início, porque dá muita diferença no donuts. Escuta o que eu tô falando, que eu já fiz várias receitas e essa pra mim foi a melhor de todas. É isso aí, pessoal. Vou continuar aqui amassando por mais uns 5 minutos, tá? Daqui a pouco eu volto mostrando aí pra vocês. Se você não conseguir amassar aí, chama o maridão, chama o filhão, chama a filha. Bota a galera pra amassar sua massa aí, se você não tiver muque aí, tá bom? Mas bota a galera pra alisar a tua massa aí. É só isso que é o mais difícil dessa massinha aqui, né? Ter que amassar ela quem não tem a batedeira aí com o gancho. Agora, se tiver a batedeira, é só bater por uns 10 minutinhos, que vai ficar bem lisinha também a sua massa, tá? Bom, pessoal, olha, 15 minutinhos, minha massa já tá lisinha, tá? Ó, agora eu untei aqui a minha forma, passei um pouquinho de óleo com um papelzinho, pra minha massa não grudar. E agora eu vou colocar aqui dentro do meu bowl, tá? Faça aí uma bolinha assim, ó. E coloquem aí no bowl,
feche com plástico filme, viu, pessoal? Que daí não sai o gás aí da massa, né? Da nossa fermentação aí, que eu preciso. E vou deixar ela aqui até dobrar de volume. Hoje tá friozinho, por uns 50 minutos até 1 hora às vezes, tá? Eu vou aquecer meu forno 5 minutos, desligar e deixar ela lá dentro, envolvida aqui num pano, tá? Ó, primeiro o insufilme aqui, o papel filme. Depois passa aí numa toalha ou num guardanapo. Pra quem quiser essa dica, se tiver frio, desligue o forno em 5 minutos e deixa a massa lá dentro, que ela vai crescer bem rapidinho. Se tiver calor aí onde você estiver vendo esse vídeo, você deixa aí por uns 40 minutos, sua massa já vai ficar bem crescidinha, tá bom? Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, já passou 1 horinha, como tá friozinho aqui, ó, deixei 1 hora minha massa crescendo, já cresceu aqui. Agora vamos abrir aqui a nossa massa, uma espessura mais ou menos de 1 dedo, tá, pessoal? Vamos lá, olha que maravilha. Vamos colocar ela com carinho aqui na bancada. Volta aqui. Pegar um pouquinho de farinha aqui para espalhar aqui na bancada. Com o auxílio de um rolo, eu vou abrir ela e deixar ela grossinha, tá, pessoal? Não deixa fina a sua massa aí, que seu donuts fica feio. Vai ficar aquele donuts murchinho. Eu fiz só meia receita aqui, tá, pessoal? Geralmente eu faço uma, mas como eu resolvi fazer o vídeo pra vocês, senão vai ficar muitos donuts aqui pra eu comer. Daí eu resolvi fazer só uma, tá? Uma não, meia, desculpa. Meia receitinha. Pronto, pessoal, ó. Deixa aqui na espessura mais ou menos assim de 1 dedinho, ó. Tá? E aí sim eu venho com esse cortador, que eu gosto de um donuts maior, tá, pessoal? Mas tem esse daqui que você compra pelo site, esse cortador de donuts que eu falei pra vocês. Tem nas lojas de confeitaria, tá? Então, e também no site é baratinho, tá bom? Esse de donuts já vem com furo no meio e tem esse furinho aqui pra sair o ar quando você aperta ele, tá? Eu gosto de fazer um pouquinho maior, tá? Assim, e aí eu venho com o meu cortador menor aqui. Se você não tiver esse cortador menor, pega um bico de confeitar, tá? Essa parte maior que vai dar certinho pra você tirar aí as suas bolinhas, que você poderá fritar ela e passar no açúcar com canela, que também fica uma delícia, tá, pessoal? Olha que lindo que fica. Vou cortar aqui. E a massa que sobrar, pessoal, você junta ela novamente e deixa ela crescer mais um pouco. Como você vai mexer na massa, você tem que deixar ela fermentar mais um pouquinho antes de vocês abrirem os novos donuts aí, tá? E guardem as suas bolinhas aí. Lá em Zurique, na Suíça, eu fui numa loja de donuts e eles vendem essas bolinhas aqui, tudo dentro de um copo, muito fofo. Eles aproveitam tudo, até a bolinha aí do centro do donuts, tá? Achei muito legal aquela loja também, fiquei encantada. Então, pessoal, ficou 1 horinha crescendo a minha massa. E vejam só que donuts, que massa fofa. Façam esse processo da manteiga aí, que tem muita gente que mistura tudo junto na massa. Tem várias maneiras de fazer o donuts. Eu pesquisei tudo, estudei muito sobre o donuts, porque eu pretendo abrir alguma coisa que trabalha com donuts. Olha isso. Que lindo, tá? E agora, pessoal, nós vamos para a segunda fermentação, tá? Porque essa massa, ela tem 2 fermentações. Agora eu vou deixar o donuts, eu vou colocar numa forma untada com farinha. Não coloque no papel manteiga, já fiz isso, ele gruda tudo. A não ser que você passe farinha também no papel manteiga. E depois, na hora de fritar, você coloca com papel manteiga e tudo dentro do seu óleo quente. E depois você tira com uma pinça o seu papel que ele solta. Mas eu prefiro colocar os meus donuts na assadeira, tá, pessoal? Enfarinhada, tá? Experiência própria. Pronto.
Agora eu vou colocar aqui na minha forma, tá? Enfarinhada para não grudar. E vou deixar ele dar a segunda fermentação aí, tá, pessoal? Deixa um espacinho, porque eles ainda vão crescer, tá? E essa massinha aqui sobrou. Ó, pessoal, que maravilha. Agora eu vou tampar aqui somente com guardanapo e deixar mais uns 30 minutinhos crescendo. E aí essa massa aqui, eu vou juntar ela, vou deixar ela mais um pouquinho lá fermentar novamente, tá? Porque eu não vou perder essa massa que sobrou bastante, ó. Dá pra fazer mais donuts. E depois eu volto mostrando pra vocês aí o crescimento dos donuts e fritando ele pra vocês verem aí, tá bom? Até daqui a pouco. Bom, pessoal, a minha massinha que sobrou aqui já deu uma crescidinha. Já vou abrir ela aqui também, tá? E já vou fazer o restante aqui dos meus donuts enquanto os meus crescem ali, os outros. Agora eu vou cortar, pessoal, com esse cortador aqui que já vem com furinho no meio que eu falei pra vocês aí. Quem não tiver cortador, não tiver nenhum tipo, usem até um copo medidor que você vai conseguir cortar aí a sua massa. E o furinho do meio pode fazer com um bico aí de confeitar. Fica a dica, tá, pessoal? Então, olha, eu vou cortar aqui com esse. Fazer um pouquinho menor esses. Aí. Ele solta e a bolinha já saiu também, ó, tá? Podem fazer uns menorzinhos assim também com esses cortadores que vendem aí nos sites ou em loja de confeitaria, tá bom? A bolinha você empurra, que aqui dentro tem um furinho, tá? Mas olha que lindo, tá? Vou colocar pra crescer também. Sai facinho do cortador, tá, pessoal? Vou deixar minhas bolinhas crescendo ali também. Esse daqui, vou juntar e fazer mais um aqui. Esse eu nem vou esperar crescer, tá, pessoal? Pessoal, pra quem quiser congelar, pode congelar a massa, o donuts, antes de você levar pra fritura, se sobrar, claro, não frito, tá? Só se for a massa mesmo. Dá pra congelar, se você não for comer todos aí, tá? E aí você tira do freezer, deixa voltar na temperatura normal e crescer novamente, dar aquela fermentação necessária. E aí é só fritar, tá bom? Tem gente que passa no açúcar com canela, tem gente que passa no chocolate, tem gente que faz aquela caldinha também, tradicional do donuts. Tem muitos tipos de calda aí, tá, pessoal? De cobertura, né? Essa massa é uma delícia, gente. Não tem erro. Segue aí a minha receitinha, tá? Que não tem erro. Essa aqui eu fiz bem grosso. Nossa, ficou bem, tá? Você vai ficar bem rechonchudo. Essa massinha aqui vocês podem fazer aí uma bolinha e fritar, tá bom? Não perde nada. Então é isso. Agora eu vou começar fritando os outros que já deram uma crescidinha aí. Já volto aí mostrando pra vocês enquanto esse aqui cresce novamente, tá bom? Segunda fermentação. Bom, pessoal, as minhas rosquinhas americanas, meus donuts já cresceram aqui. E eu estou aqui fazendo já um teste aqui no meu óleo com uma das bolinhas do meio, ó. Pra ver se o meu óleo já está bom pra eu começar a colocar aí as minhas rosquinhas, tá? Faça um teste aí com a bolinha, ok, pessoal? Pra vocês saberem aí a hora de começar a fritar aí as suas rosquinhas. Pessoal, mais ou menos 1 minuto pra fritar aí as suas rosquinhas, tá? Dos dois lados. O óleo na temperatura média, tá? Pra não queimar a sua rosquinha por fora e ficar crua por dentro, tá? Então, faça o teste aí com as suas bolinhas, tá? Ó, pra ela não queimar de um lado e ficar crua por dentro, ok?
Ó, meu óleo já está bom aqui, já fritei uma das minhas bolinhas. Ó, pessoal, já fritei aqui. E agora eu vou começar fritando aqui os meus donuts. Pegue ele com carinho aí, tá? Olha, tá bem levezinho. Abaixa o fogo e vai virando aí com um palito pra você não estragar aí a sua rosquinha, tá? Assim mesmo, ó. Frita de uma por uma, se você tiver uma frigideira maior, até duas. Mas eu prefiro fritar assim, de uma de cada vez, tá, pessoal? Adorou assim, já vira ela. Já vira ela e vai rodando ela, tá? Eu prefiro usar um palito pra depois virar ela, fica mais fácil. E ela vai fritar rapidinho, ó. E não vai ficar crua dentro, ok? É bem rápido aí a fritura. Por isso que tem que deixar ela fermentar 2 vezes aí pra ela ficar bem levezinha, viu, pessoal? E na hora de fritar, ela não vai ficar crua dentro, ok? Pessoal, e outra coisa, tem pessoas que assam, pré-assam elas e depois frita. Eu não gosto, eu prefiro assim. Ó, fritinha já aqui a minha rosquinha, já vou retirar a primeira. Tá bem levezinha a minha massa, ó. Bem leve. É pôr e não sair de perto. Vai girando ela. Eu abaixei meu fogo agora porque o meu óleo já tava bem quentinho. Vai girando, girando. Quando ela der uma douradinha em volta, vocês já viram ela aí, tá? Aí, ó, com palito você vira muito mais fácil. Pode ser aquele palito de comida japonesa lá. Bem facinho, né, pessoal? É mais espera mesmo das 2 fermentações e seu donut já está pronto para ser banhados aí, as suas rosquinhas americanas Simpsons. Eu não gosto muito douradona, já vou retirar, ó. Vejam que linda. Mais uma. Pessoal, já terminei de fritar aqui os meus donuts. Agora eu vou derreter meus chocolates e vir banhando aqui essa maravilha que está super levinha aqui. Já experimentei uma das bolinhas e ficou show. Bora lá? Vem comigo. Bom, pessoal, já derreti aqui o meu chocolate nobre, tá? Esse aqui é o meu chocolate meio amargo. Poderá usar também ao leite, tá? Ó. Já derreti no micro-ondas, não fiz ganache, só derreti ele, tá? Pra ficar mais fácil aí pra vocês. E esse aqui é o fracionado branco, que vocês poderão colocar aí um corante da cor que vocês desejarem. Azul, rosa, verde, amarelo, tá? E aí é só colocar o corante pra chocolate e banhar aí os seus donuts. Pessoal, quem não tem esses chocolates profissionais aí que eu tenho sempre em casa, porque eu trabalho muito com chocolate, compre uma barrinha dessa, a branca ou a preta, e derretam e banhem seus donuts do mesmo jeito, tá bom? É isso aí, fica a dica. Então, pessoal, olha, eu vou começar aqui banhando o meu donuts. Deixa eu colocar pra cá. Coloquem assim, ó. Somente assim. Vejam isso. Se quiser, podem deixar assim, ou já vem aqui com o seu granulado. Coloque e tá prontinho aí o seu donuts, ok? Esse aqui eu fiz de chocolate, com granulado de chocolate, tá? Esse aqui, eu vou fazer ele todo coloridinho. Eu gosto de colocar assim o granulado no pratinho, que fica mais fácil, mas vocês poderão pegar com a mão e jogar por cima, tá, pessoal? Vejam que lindo. Deixa eu pegar um papel aqui.
E agora, pessoal, eu vou banhar um aqui no branco, tá? Vou banhar um pequeno aqui no branco. Pessoal, quem quiser fazer o glacê tradicional, com açúcar impalpável, uma colherinha de manteiga e um pouquinho de leite, tá? Deixa na cremosidade do glacê aí e façam aí o glacê tradicional. Quem quiser pode passar no açúcar com canela e comer assim mesmo, tá? Que não tem problema nenhum para quem não quiser colocar aí os confeitos, tá? Coloridinho, tá? E pessoal, quem quiser pode colorir aí. Eu vou colorir aqui um pouquinho só para vocês verem. De rosa. Deixa eu pegar um palitinho que é mais fácil. Meu chocolate branco. Esse aqui não é o chocolate, é o fracionado, tá, pessoal? Coloquem pouco corante porque eles são muito fortes. Senão vai ficar uma cor muito forte, tá? Coloque um pouquinho de tinta no palito, de corante no palito. E aí vocês vão mexendo aí com uma espátulazinha. E olha aí. Então, o meu ficou até forte. Podem fazer um rosa mais claro aí, do tom que vocês quiserem. É só colocar menos corante, tá, pessoal? Esse aqui seca mais rápido, como eu falei, porque ele não é o chocolate, é cobertura fracionada, pessoal. Tá? Então, fica aí a dica para quem quer usar o fracionado. É só banhar aí a sua rosquinha e colocar aí os confeitos por cima, tá? Olha que lindo, gente. O rosa. Tá? E é isso aí, pessoal. Eu vou terminar de banhar aqui. Vou fazer mais um aqui de chocolate. Pessoal, como o chocolate fracionado ele endurece bem rapidinho, eu tive que dar uma aquecidinha ali nessa manguinha que eu coloquei um pouco de chocolate branco do fracionado. Vou cortar a pontinha. E ó, pessoal, vocês poderão fazer uma graça aí, ó. Tá? Vocês poderão desenhar aí em cima dos seus donuts, que fica uma gracinha. Aí fica aí, a gosto de vocês brincarem aí. Vou pegar um palitinho aqui, ó. Ó, pessoal, vocês fazem assim, ó. Um vai, o outro vem. Um vai, o outro vem. E vocês vão fazendo um desenho aí, olha que graça. Ó, pessoal, que graça que fica, tá? Bom, eu vou terminar aqui e depois eu volto aí mostrando pra vocês essa maravilha, todos decoradinhos aí, tá bom? É isso aí, bora lá, vem comigo. Pessoal, terminei aqui de decorar os meus donuts, vejam que maravilhoso. Agora, chegou aquele momento que só eu posso fazer por vocês experimentar essa delícia. Bora lá? Vou pegar um aqui, pessoal. Pessoal, tem esse aqui também sem nada, tá? Pra quem não gosta de cobertura. Vou pegar um aqui. Coloquei só chocolate nobre e vou morder. Pessoal. Vejam essa massa, que delícia. Pessoal, olha a fofura dessa massa. Porque eu acrescentei as 5 gramas do fermento químico, tá? Por quê? Porque ele é frito. Aí fica fofinho assim. Pessoal, vocês não têm noção. Essa é mais uma receitinha de hoje da Sandrinha na Cozinha. Se você gostou, não esquece de deixar aquele likezinho, que é muito importante pra mim. E compartilhar com aquela amiga que ama donuts e não sabe fazer. Aí, tá aí a receitinha da Sandrinha na Cozinha. Isso aí.
Bye! Agora sim, fui. Até a próxima receitinha da Sandrinha na cozinha. E fiquem aí com essas imagens que eu vou degustar bem devagar. Bye! Fui!